Versículo de número 32, Atos dos Apóstolos, capítulo número 2, verso 1 e 2, para a glória de Deus. Quero agradecer ao Senhor por esta oportunidade de estarmos aqui junto com os irmãos. Meu primo Rafael nos convidou, falando do nosso pastor aqui. Deus abençoe, pastor, mais uma vez por essa oportunidade. Já estivemos aqui algumas vezes e sempre somos bem recebidos, para a glória de Deus. Isso é muito bom, irmãos, estarmos em comunhão uns para com os outros sempre. Nós pedimos a Deus no Ministério de São Paulo, Assembleia de Deus, como presbítero, irmãos, e nós já pastoreamos algumas igrejas e os irmãos acabam se acostumando a me chamar de pastor, né? Mas nós servimos como presbítero na casa de Deus, estamos na função de co-pastor do nosso pastor Francisco de Assis, mas é uma alegria muito grande estar aqui. Será bem difícil a gente voltar, eu acredito, só uma terça mesmo, devido à quantidade de tarefas da igreja, trabalhos, e a responsabilidade é grande, mas a boa do Senhor de permitir que nós estivéssemos aqui. Mas sempre acreditei, irmãos, que quem senta na vida está com fome quer comer, né? Então vamos nos alimentar com a poderosa palavra de Deus. Quem achou Atos dos Apóstolos, diga amém. Amém. Quem não achou, diga espere por mim. Aleluia. Em Mateus, em Marcos, em Lucas, em João, em Atos dos Apóstolos, antes da carta de Paulo aos Romanos. Atos dos Apóstolos, conhecido como o livro do Espírito Santo, ou o livro sem fim, como queira, não tem fim porque nós estamos dando continuidade das atitudes dos apóstolos para a glória de Deus. Vamos lá? Capítulo 2, verso 1. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um sol, como de um vento, veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Amém? Pode fechar sua Bíblia, olhe para mim, quero ser fiel ao horário para não passar aos irmãos. Amada igreja do Senhor Jesus, nós estamos aqui diante de um contexto, um texto abençoado, todo mundo já leu. Quando nós lemos a Bíblia, nós encontraremos na Bíblia Sagrada as 3 maiores mensagens. A Bíblia é repleta de mensagens poderosas, mas 3 delas são cruciais, são importantes para a vida do cristão. É a mensagem da cruz, a mensagem do Pentecostes e a mensagem do arrebatamento. Essas 3 mensagens têm que estar gravadas, bem amado cristão, tem que estar gravada na tábua do teu coração. Quando nós lemos a Bíblia, nós entendemos que o Senhor Jesus, Ele veio a esta terra com um propósito, com uma missão. O apóstolo Paulo escreve aos Filipenses, ele diz que Jesus, o nosso Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, fazendo-se semelhante aos homens. Pedro diz que ele morreu e morreu em morte de cruz, olhando para o gozo que lhe estava proposto. Jesus, ele veio para desfazer as obras de Satanás. O nosso adversário, ele trabalha desde a fundação do mundo para tirar aquilo que é nosso por direito, para tirar as bênçãos sobre as nossas vidas, para tirar o melhor de Deus da nossa caminhada. E o Senhor Jesus, por sua vez, se manifestou, disse João, para desfazer as obras de Satanás. Certa feita, João Batista está batizando no Rio Jordão, e ele para de batizar porque ele vê se aproximando Jesus. Ele aponta o dedo diante dos fariseus, na presença de alguns homens, aponta o dedo, todo mundo não entende por que ele parou de batizar, mas ao apontar a mão, o dedo, ele diz: eis ali o Cordeiro de Deus, que veio para tirar o pecado do mundo. João Batista está enfatizando aqui a missão, o objetivo de Cristo, que era de desfazer, aniquilar por sua vez as obras de Satanás. Muitos dos judeus que seguiram Jesus, muitos de alguns discípulos que seguiram Jesus, muitos deles até que se entristeceram, porque eles pensavam que Jesus iria estabelecer o seu reino naquele tempo presente. Não entendiam, não compreendiam qual era o propósito de Cristo. Jesus, por sua vez, eu vou enfatizar de novo, que ele veio para morrer na cruz do Calvário em favor do povo. É bem verdade que na antiga aliança, quando o homem pecava,
ele era necessário matar o cordeiro, imolar o animal, para que através daquele sangue daquele animal o pecado do ser humano fosse encoberto. Mas observe que o sangue dos touros, o sangue dos bodes, o sangue dos novilhos não tinha o poder de extirpar o pecado do homem, apenas encobria. Mas João Batista, quando ele disse que ali estava o Cordeiro de Deus, ele deixou claro que ali estava o Cordeiro que tiraria o pecado do mundo. Essa era a missão de Cristo, o objetivo de Cristo. Jesus, ele veio a esta terra assim como nós nascemos, padeceu as mesmas necessidades que nós. É por isso que eu amo servir a Jesus. Aleluia! Porque quando eu dobro meu joelho para orar, eu tenho plena certeza que Ele conhece as minhas dores. Aleluia! Eu tenho consciência de que Ele está apto a responder a minha oração. Ele está na condição daquele que conhece o que eu estou fazendo. É bem verdade que Jesus tinha duas naturezas, a natureza humana, a natureza divina. Enquanto que na natureza humana Jesus sentia fome, na divina ele dizia que era o pão vivo que desceu do céu. Enquanto que na natureza humana Jesus sentia frio, na divina ele dizia que assim como a galinha aquece os seus pintainhos, assim a minha igreja estará aquecida de paz nas minhas asas. Enquanto que na natureza humana Jesus chorava, ele dizia na divina que enxugaria de nossos olhos todas as lágrimas. Enquanto que na natureza humana Jesus foi filho de Maria, na divina ele era pai de Maria, pai das nações, príncipe. Enquanto que na natureza humana Jesus foi o cordeiro mudo que não abriu a sua boca, ele foi na natureza divina o leão da tribo de Judá. Aleluia! Alma nessa noite fria. Eita maravilha! Jesus está no nosso meio, não a sua natureza humana limitada, mas com a natureza divina, disposto, interessado a resolver o teu problema. Aleluia! Aleluia! Quantos acreditam que Jesus está no nosso meio? Jesus morreu, ao terceiro dia ressuscitou. E após ressuscitado, ele passou 40 dias falando com os discípulos acerca do reino dos céus. Se apresentou muitas vezes para os discípulos. O interessante é que em cada vez que Jesus se apresentou, ele se apresentou suprindo uma necessidade. Observe que na primeira aparição de Cristo para Maria Madalena, quando ela foi até o sepulcro, que ela chegou no sepulcro chorando, porque Jesus havia morrido, e quando ela viu que o corpo de Jesus não estava lá, aí ela chorou ainda mais. Ela procurou e não encontrou, e começou a prantear, dizendo: cadê o meu Jesus? Levaram o corpo do meu Senhor. De repente ela vê um jardineiro, que pensou que era o jardineiro, viu um homem, achou que era jardineiro, e foi até ele dizendo: aonde que o Senhor colocou o corpo do meu Senhor? Naquele momento, aquele homem responde dizendo: Maria, não chores. Quando ela escutou este Maria, não chores, na mesma hora ela ficou consolada, porque ela percebeu que aquele homem não era o simples jardineiro, mas aquele homem era a pessoa bendita de Jesus. Observe que Jesus desaparece e apresenta de novo vivo no meio dos discípulos. Os discípulos trancou a porta, pegou o maior cadeado que tinha, colocou na porta, porque eles viram o tanto que Jesus sofreu, e eles pensaram: imagine nós como sofreremos, vamos se trancar. Estavam com medo dos judeus, mas na segunda aparição de Cristo, Jesus se apresenta no meio dos discípulos. Observe que eles estavam com medo, mas a primeira palavra que Jesus liberou ao se apresentar no meio deles foi: não outra a não ser paz seja convosco. Na primeira aparição Jesus se apresentou como consolo, na segunda vez ele se apresenta como paz. Jesus desaparece, ele vai lá para o mar de Tiberíades. A Bíblia diz que Pedro está lançando rede, porque na oportunidade que teve ele ligou a Jesus. Ele disse: Senhor, se for preciso morrer em teu lugar eu morrerei, mas eu não te negarei. A Bíblia diz que Jesus apanhava na sala do sumo sacerdote Caifás. Sacerdote Caifás desbofeteava o rosto dele de um lado e para o outro, dizia: fala quem é que te bate, aonde está Pedro? Pedro está se esquentando, diz a Bíblia. A Bíblia vai dizer que o galo canta, Pedro escuta e se lembra da promessa que fez e não cumpriu. A Bíblia diz que por 3 vezes ele negou.
como renovo, mas Jesus volta no meio dos discípulos, porque ficou um assunto pendente lá. Tomé diz que só acreditava se visse. Aí você vai ver que ele se apresentou. Tomé olhou, disse: eita, ele disse: toca nos meus cravos, Tomé, toca do meu lado direito, Tomé, deixe-me dizer uma verdade, Tomé, para de ser incrédulo, mas creia. Bem-aventurados são aqueles que não viram, mas creram, Tomé. Ele se apresenta para Tomé como fé, mas a Bíblia diz que ele desaparece de novo, e ele vai se apresentar lá para dois discípulos que estão voltando para sua casa com a sua cabeça baixa, dizendo: largamos casa e família para seguir a Jesus, e agora ele morreu. O assunto era esse: deixamos casa e família para seguir a Jesus, e ele morreu. Quando de repente aparece o peregrino no meio do caminho e começou a conversar com os dois, a Bíblia diz que a palavra era tão boa que ardia no coração dos dois. A Bíblia diz que o caminho foi se acabando. A Bíblia vai dizer que o peregrino vai embora fazer a curva, mas os dois discípulos disseram: não se vá, entre para comer pão conosco. Eles não sabiam que era Jesus, mas a presença de Jesus é tão boa que não tem como nós negarmos ela. A Bíblia diz que Jesus entrou, deram pão para ele da graça, e no partir do pão, a visão dos dois se abriram. Jesus desaparece. Eles disseram: ele morreu, é verdade, mas ele ressuscitou. Com esperança para a glória de Deus. Aleluia, aleluia. Não sei como você entrou aqui, não, mas eu posso te adiantar como tu sairá. Lembra quando o Senhor falou com Moisés? Quando Moisés disse: o que eu vou dizer quando chegar lá? Diga que eu sou o que enviou a voz. Eu sou o original. Significa: eu serei aquilo que você precisa que eu seja. É renovo que você precisa, irmão? Deus tem renovo, ele é renovo. É força, ele é força. É graça, ele é graça. Oh, glória. É libertação, ele é a libertação. Acredite que o Senhor será aquilo que você precisa. É por isso que eu amo de Deus. Paulo ele diz que o nosso Senhor ele suprirá todas as nossas o quê? Necessidades em glória. Você sabia que tem diferença entre desejo e necessidade? Eu desejo muitas coisas, mas o Senhor está mais interessado em suprir o que eu necessito. Zaqueu desejou ver Jesus, mas quando Jesus olhou para Zaqueu, ele percebeu uma necessidade maior do que apenas ver. Ele disse: Zaqueu, desce depressa, porque eu vou pousar na tua casa e vai chegar a salvação lá. Talvez você entrou aqui desejando algo, mas o meu Senhor está dizendo: eu vou suprir a tua necessidade para a glória de Deus. Aleluia. Bendito e A adorável. Bíblia diz que Jesus passou 40 dias falando com os discípulos. Ele se apresentou por muitas outras vezes, mas agora os discípulos estão todos no Monte das Oliveiras, e eles vão ver algo que nunca viram, que é Jesus voar, literalmente voar, flutuar. A Bíblia diz que Jesus dava suas últimas palavras, quando de repente ele começou a se elevar às alturas. A Bíblia vai dizer que apareceram dois varões. Antes disso, Jesus faz uma promessa, dizendo: aguardai em Jerusalém, até que nos altos céus vocês sejam revestidos de poder. A Bíblia diz que cerca de 500 pessoas, eu disse 500 pessoas, ouviram Jesus dar esta promessa. A promessa era para aguardar em Jerusalém. A Bíblia vai dizer que todo mundo correu para o cenáculo. Chegando no cenáculo, começaram a orar, a buscar a promessa de Deus. Coisa boa é o começar, irmão. Começar é muito bom. Você faz uma campanha, todo mundo começa a 1000 por hora. Mas o problema não está no iniciar. O problema está no decorrer dos tempos. É no meio dos anos que vem a fadiga. No meio você já andou muito e tem muito ainda para chegar. Aí você está em vontade de voltar, mas está longe para voltar. Aí você está sem força para prosseguir. É por isso que Abacuque orou dizendo: Senhor, aviva a tua obra, e no meio dos anos a notifica. A Bíblia diz que todo mundo correu para o cenáculo, irmão. A Bíblia vai dizer que passou o primeiro dia, foi maravilha, o segundo dia foi maravilha, mas a Bíblia vai dizer que quando chegou o dia 10
foi 10 dias, porque quando Jesus fez a promessa, era logo a Páscoa, e da Páscoa para o Pentecostes tem espaço de 10 dias. O povo não suportou esperar 10 dias. A vitória não está para quem começa, a vitória não está para quem chega ao meio, mas a vitória está para quem chega ao final. O diabo não quer fazer com que você chegue ao fim, porque ele sabe que é no final que a tua vitória está te esperando. Mas Deus nos trouxe aqui para dizer: tu, porém, vai até o fim para a glória de Deus. Aleluia! Da parte do Senhor, irmãos. Nós temos o direito de escolher, porque a ordem de Deus é não sair de Jerusalém. Eu não posso sair de Jerusalém. Deus me quer em Jerusalém. A promessa para mim está em Jerusalém. Muitas pessoas estão na contramão daquilo que Deus quer, irmão. O Senhor quer que fiquemos em Jerusalém e nós estamos saindo e não podemos sair, porque se eu sair, eu estou saindo da promessa de Deus. Aleluia! Quer ter providência? Quer ser abençoado? Quer morar no céu de glória? Não saia de Jerusalém. Aleluia! Quando Deus criou o homem, Ele colocou no jardim, e a Bíblia diz que Ele brotou da terra muitas árvores, e todas tinham fruto belo. Havia a árvore no meio do jardim. Tinha a árvore da vida e a árvore da ciência, do bem e do mal. O Senhor deu a ordem de todo o fruto podeis comer, mas da árvore que está no meio do jardim, daquele fruto não comereis, porque no dia, Deus não disse daqui uma semana, não, é no dia em que comerdes, certamente morrereis. Aí você se pergunta: para que Deus plantaria uma árvore, sendo que o homem não poderia comer do fruto daquela árvore? Junto com aquela árvore, o Senhor plantou, criou uma lei. É a lei da livre escolha. A mesma árvore está na nossa frente todos os dias. Quando eu acordo de manhã, eu olho para a árvore e tenho o direito de escolher: eu vou ser fiel a Deus e ir morar no céu, ou eu vou pecar contra o Senhor, desobedecer às leis de Deus. É o direito de escolha. Toda escolha tem uma consequência. Quando eu escolho ser fiel a Deus, você está comprando uma briga tremenda. Mas tem uma coisa, irmão: o Senhor também escolhe permanecer sendo fiel a você. E eu louvo a Deus, irmão, porque se você está aqui, você escolheu servir e permanecer sendo fiel a Deus. Por isso, alegra a tua alma. Aleluia! A escolha é nossa. Toda escolha tem uma consequência. Você pensa que é fácil ser fiel a Deus? Quando eu escolho ser fiel a Deus, eu tenho que renunciar ao mundo, tenho que renunciar muitas coisas. Quantos domingos que era para estar almoçando às vezes em casa com a família, eu não posso porque eu estou evangelizando, estou entregando folheto. É a consequência da escolha que eu fiz, irmão. Mas tem uma coisa: quanto mais eu sofro por amor a Cristo, mais eu quero sofrer. Não saia de Jerusalém, não saia debaixo da promessa de Deus, porque o Senhor tem uma providência para a tua vida, diz o Senhor. A providência de Deus existe, mas é para aqueles que estão debaixo da promessa do Senhor. Aleluia! Paulo diz que mesmo sendo infiéis, ele permanece, mas ele não permanece fiel com aquele que é infiel. Entenda isso. Ele permanece fiel no sentido de que ele é Deus. Ele é Deus por excelência. Ele é santo dos santos, três vezes santo, não é assim? Ele permanece fiel, mas Deus não tem compromisso com quem não tem compromisso com ele. Seja fiel a Deus, e Deus permanecerá sendo fiel a você, para a glória do Senhor. Aleluia! Mas a escolha parte de nós. Quando Daniel está lá na Babilônia, que serviram mas do rei, ele escolheu ser fiel a Deus e dizer: não me contaminarei. Aí o Senhor fez a parte dele. Ora, versículo 9 do capítulo 1: deu Deus a Daniel graça
em misericórdia diante do chefe dos eunucos. 10 dias comendo legumes, e Deus deu vitória. Sabe por quê? Porque ele escolheu ser fiel a Deus. Aprenda uma coisa: aquilo que Deus pode fazer por você, Ele fará. Aquilo que o pastor pode fazer por você, Ele fará. Mas tem coisas que nem Deus e nem o teu pastor fará. É você que tem que fazer por você mesmo. Escolher ser fiel a Deus. Aleluia. Quando eu estou debaixo da promessa do Senhor, eu vivo com certeza o de repente de Deus. O de repente de Deus existe, é fato, é Bíblia, irmão. A Bíblia diz que todos oravam quando de repente chegou a promessa. A Bíblia diz que Pedro está preso por Herodes. 16 soldados guardando Pedro. 4 à direita, 4 à esquerda, 4 na primeira porta, 4 na segunda. Era soldado bastante. Mas a Bíblia diz que a igreja orava: Deus, liberta Pedro, liberta Pedro, liberta Pedro. Quando de repente veio o anjo do Senhor e disse: Pedro, levanta, porque hoje chegou a liberdade. Pedro sai. Foi tão de repente que Pedro achou que era uma visão, mas não, era promessa, era vitória, era a liberdade de Pedro naquele dia. O de repente de Deus existe, mas ele existe para aqueles que estão aguardando aonde, irmão? Da desobediência ou não? Aonde estão aguardando? Em Jerusalém, de paz da promessa de Deus. De repente, por quê? Não está onde Deus quer que seja, não está onde Deus quer que permaneça. Se você estiver em Jerusalém, você viverá o de repente de Deus. Aleluia. Elias está debaixo do pé de zimbro, disse: Senhor, tira minha vida, não sou melhor que meus pais. A Bíblia diz que Deus enviou o anjo, de repente chegou o anjo e disse: Elias, levanta-te, come, porque me cumprir o teu caminho. A Bíblia diz que Agar saiu errante pelo deserto, chorando, colocou seu filho para não ver morrer de fome. A Bíblia diz que ela saiu chorando, quando de repente ela escuta a voz de Deus dizendo: Agar, não chores, porque eu ouvi o choro da criança. Mas Senhor, não tem água. Agar, tira água do poço e dê para o teu filho beber. Mas Senhor, não tem poço no deserto. Olha, de repente ela olhou e viu o poço e tirou água e deu para a sua criança beber. O de repente de Deus existe, irmão. Paulo e Silas estão presos, apanharam, pés no tronco, estão sangrando, começaram a orar. Daqui a pouco vem a vontade de louvar. Quando pensa que não, de repente vem um terremoto e os alicerces da cadeia foram abalados e os presos foram soltos. A Bíblia diz que Elias está no Monte Carmelo orando. De repente caiu o fogo do céu e consumiu a água do holocausto. Deus está dizendo: se você escolheu permanecer em mais de obediência, acredite de repente. Aleluia! Deus vai resolver mudar a tua história. Deus vai salvar a tua vida. Quando? Não sei, eu só sei que é de repente, mano. Mas o de repente de Deus não chega na vida daquele que não está na posição que Deus quer que esteja. Glórias a Deus. Não tem meio termo, a Bíblia não nos dá meio termo. A Bíblia ela é extraordinária em dizer que se eu quero ser vitorioso, eu devo estar debaixo da direção de Deus, debaixo da obediência. Sabe por quê, irmão? Porque quando eu escolho ser fiel a Deus, Deus ele permanece sendo fiel a mim. Oh, glória! Mas nós aqui entrarmos na mensagem que realmente eu quero trazer aos irmãos, veja que eles estavam em Jerusalém, debaixo da promessa. Vejam que eles receberam a promessa e foi de repente. E como que se cumpriu a promessa? A Bíblia diz que de repente veio no céu o que, irmãos? Um sol, como de um vento, veemente e impetuoso. Observe que não foi vento. Tem muitos louvores equivocados aí, dizendo que o vento soprou, né? Mas não é vento, a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que veio um sol como de um vento. Lembra da palavra de Jesus para Nicodemos? Sabe por que não era vento, irmão? Porque o vento ninguém sabe de onde vem, nem para onde vai. Mas a promessa que nós tanto estamos aguardando da parte de Deus, nós sabemos de onde ela virá. Ela virá da parte do Senhor. Será que você pode dar uma glória a Deus por isso? Oh, glória! Você não está servindo ao homem que promete e não cumpre. Você está servindo a Deus. Você sabe qual é o mal do ser humano? Aleluia! É plantar na segunda e querer colher na terça.
Mas Deus, Ele tem o seu tempo oportuno para trabalhar. Eu tenho que ter a certeza no meu coração. Eu lancei a semente hoje. Não sei quanto tempo demorará para germinar e crescer. Mas uma certeza eu tenho. Ela crescerá para a glória de Deus. Aleluia! Você não serve ao Deus que tem ouvidos e não escuta, não! Você serve ao Deus que promete e é fiel para cumprir. Mas não servimos a Deus por aquilo que Ele tem a nos oferecer. Servimos a Deus pelo que Ele é. Oh, glória! Aleluia, aleluia! Está aqui, vai chegar em casa e vai encontrar talvez a mesma situação difícil lá. Vai chegar em casa, vai encontrar o mesmo esposo, o mesmo filho que está afastado. E aí, irmão? Eu vou me frustrar? Eu vou desviar? Eu vou murmurar? Vou deixar de ser crente? Não, irmão! Porque eu não sirvo a Deus pelo que Ele tem a me oferecer, irmão. Eu sirvo a Deus pelo que Ele é. É isso que tem que ter no teu coração, irmão. A mulher disse: amaldiçoa o teu Deus e morre. Como falas uma outra, falas tu, porque eu não saí do peito da minha mãe, como eu tornarei para lá. O Senhor me deu, o Senhor tomou, todavia, bendito seja o nome do Senhor. Pelo amor de Deus, levanta a cabeça, seja feliz, porque o que o Senhor fez por você, ninguém poderia fazer. Eita, glória! Comandância! Mas o que o diabo tem colocado de tristeza nos corações de muitos cristãos não é brincadeira. Eu estava vendo uma pesquisa, irmãos, na igreja cresceu muito o número de pessoas com depressão. Meu querido, nós servimos a Deus pelo que Ele fez por nós, pelo que Ele é. A grandeza de Deus é infinita. O Senhor te tirou da onde ninguém tiraria. Paulo diz que nós estávamos mortos em nossas ofensas e pecados. Nós estávamos destituídos da glória de Deus. Por causa da escolha de Adão, a Bíblia diz que o abismo entrou na face entre o homem e Deus. Deus, Ele é um pecador, mas abomina o pecado. Mas a Bíblia diz que mesmo nós, em nossas falhas, em nossos pecados, Ele nos amou e permanece. Eita, maravilha! Aleluia, aleluia! Glória! O salmista diz que Ele nos tirou do charco de Lodorrico, firmou os nossos pés sobre uma rocha e colocou um novo cântico em nossa boca, irmão. Homem nenhum poderia fazer isso jamais, mas o Senhor fez. E deixe, pelo amor de Deus, a tristeza de lado e sirva a Deus com alegria. Não por aquilo que Ele tem a te oferecer, porque as bênçãos chegarão, viu? Mas as bênçãos são consequências, irmãos. Os discípulos chegou diante de Jesus dizendo: Senhor, hoje nós estamos felizes e alegres. Jesus disse: por quê? Porque em Teu nome fizemos maravilhas. Em Teu nome os enfermos são curados. Em Teu nome os demônios são libertos. Jesus disse: não vos alegrei por isso. Antes alegrai-vos em saber que o vosso nome está escrito no livro da vida. Oh, glória! Aleluia, aleluia! Essa é a maior alegria que o homem pode ter na face da terra. Lembra dos 12 espias que entraram na terra e trouxeram de lá um cachorro tão grande que precisou de 2 homens para carregar? Isso nos mostra que mesmo nesta terra, mesmo neste mundo perverso, nós podemos gozar um pedaço do céu. Porque o cristão, ele é diferente. Sabe qual é o mal do homem? Olhar com os olhos terrenos, olho carnal. Nós olhamos diferente, servimos ao Deus Todo-Poderoso. Isaías, ele entrou no templo olhando para a terra. Estava triste porque Uzias, seu primo, morreu. O trono da terra estava vazio. Mas quando ele entrou no templo, ele viu os serafins voando de um lado para o outro, cada um com 6 asas, com 2 cobriram o rosto, com 2 cobriram os pés, com 2 voavam, dizendo: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e a hora do seu vestido
estranha. A nossa cidadania é celestial. Eu estou aqui, mas há uma certeza. A minha morada eterna é lá na glória. Oh, glória. Quando você começar a ter a alegria da salvação mais ardente na tua vida, você perceberá que tudo aqui é pequeno demais. Tudo não passa de uma vaidade. Tudo é passageiro. Se apegue naquilo que é duradouro. Por isso que Jesus diz: não ajuntei tesouro na terra, aonde a traça e a ferrugem corrói, mas ajuntei tesouros no céu, aonde ninguém rouba, ninguém tira. É aquilo que Deus tem reservado para você. Servir a Deus é ser alegre. Servir a Deus é gozar da bendita alegria da salvação. Não permita que o diabo venha te frustrar, não, porque Deus é maior. Aleluia, aleluia. Oh, glória. Qual foi a palavra de Jesus para Natanael? Anda comigo, porque a partir de hoje, coisas muito maiores do que essa você verás. Você vai andar comigo e vai andar vendo os céus abertos, anjos subindo e descendo. É a promessa de Deus. Paulo diz: eu não julgo que ela seja alguma coisa, mas uma coisa eu faço e é: eu esqueço de nações que para trás ficam e olho para aquelas que estão diante de mim. Prossigo andando, é verdade, mas olhando para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação. Pelo amor de Deus, você é diferente, porque nós não somos aqui, nós somos do céu. Hoje eu posso estar na prova, mas a prova é passageira, porque a vitória vem após Deus. Oh, glória, glória, glória. Bendito e adorado. Sirva a Deus desempregado, sirva a Deus empregado, sirva a Deus enfermo, sirva a Deus curado. Eu sirvo a Deus na bonança, eu sirvo a Deus nas lutas, eu sirvo a Deus em todos os momentos, porque o Senhor Ele é grande, Ele é poderoso, Ele é Deus, irmão. Pelo amor de Deus, Paulo diz que são os mais miseráveis homens que esperam o Senhor sobre esta vida. Nós temos plena certeza, o mundo pode se acabar, mas a nossa vitória está em Cristo para a glória de Deus. Oh, glória. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Está mais endemoniado do que essa, por quê? Porque ele está lutando para te tirar da presença de Deus, mas ele não vai conseguir, porque a tua fé não está firmada nas coisas desta vida. Pode levar, porque a tua fé está firmada em Deus. Aleluia. Jesus disse que sensato é o homem que edificou sua casa sobre a rocha. Quando a casa está na rocha, pode vir a chuva, pode vir os ventos, pode vir as correntezas, mas a casa permanece a mesma. Mas a casa que está sobre a areia não suporta a chuva, não suporta a luta, não suporta a aflição, não tem raiz. Você vê a palmeira, ela balança para lá, balança para cá, mas ela não cai porque a raiz é profunda. Deus está dizendo: aquele que você acha que é, esse não é, mas aquele que você não é. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória de Deus. Oh, glória. Lama, suína da lamandaça. Paulo orou a Deus e disse: Deus, tira de mim esse espinho na carne, Senhor, eu não suporto. Ninguém sabe o que é esse espinho na carne. Eu já vi tanta coisa sobre esse espinho, eu prefiro me calar. Ninguém sabe o que era, por certo. Mas ele orou: tira, Senhor. Qual foi a resposta de Deus, irmão? Paulo, a minha graça te basta, filho. Naquele momento eu tenho certeza que é como se a ficha caiu na cabeça de Paulo. E ele pôde entender. Deus estava dizendo: Paulo, olha o que eu já fiz por você, servo. Quem era você? Olha quem é você hoje. Olha como eu te coloquei. Paulo disse: é verdade, Senhor. De boa vontade eu vou te dar glória na minha fraqueza, na minha injúria, na minha perseguição, nas minhas calúnias. Em todas as coisas eu vou glorificar o teu nome, porque quando eu penso que sou fraco, aí é que eu sou forte para a glória. Aleluia. A graça de Deus, irmãos, ela nos basta. Aleluia. Dois tipos de graça: a graça natural e a graça dom de Deus. Graça natural é aquela que todo mundo tem, irmão. Tanto ímpio
como pecador. Que isso, heresia? Não é. A chuva quando cai, não cai só na sua cabeça. Eu nunca vi isso. A chuva quando vem para todo mundo, tanto para o pecador como para o justo. O pecador fez algo para merecer isso? Não, irmão, é a graça natural. O fôlego de vida que tem para trabalhar, todo mundo tem. O sol nasce para todos. A força de vontade, é a graça natural. Mas existe a graça dom de Deus. Paulo diz que a salvação é pela fé por meio da graça. Isso não vem de vós, é dom de Deus. O que é graça? É um favor que eu não mereço. O que você fez para estar aqui, irmão? Nada. O que nós fizemos para estar aqui? Nada. Mas Ele fez, é graça. Lembra da nuvem que acompanhava Israel no deserto quente? A Bíblia diz que o povo andava e a nuvem andava junto com o povo para não morrer no calor quente. A nuvem é a graça de Deus, irmão. Quando você acorda de manhã para trabalhar, que pega a lotação lotada, o trem lotado, a mesma nuvem está pairando sobre a tua vida, te livrando, te guardando, cuidando de ti. Pelo amor de Deus, Glória, glória. Pensa e seja alegre. Aleluia. Eita maravilha. Sem graça vem do ônibus, a vitória não é como vento, que ninguém sabe quando vem, como dá o milagre. A minha vitória virá da parte de Deus. Se não vir hoje, não tem problema, eu continuo sendo fiel a Deus. Se não vir amanhã, não tem problema, eu permanecerei na presença de Deus. Mas eu tenho que ter a certeza, eu estou que nem Moisés com as mãos estendidas, mas quem tem o poder de abrir o mar é Deus. Paulo diz que um planta, outro rega, mas quem dá o crescimento é o Senhor. Que Deus possa te abençoar. E eu quero crer que você tenha entendido aquilo que Deus quer para nós. Vamos servir a Deus, não firmado nas coisas desta vida. Irmão, a gente está servindo a Deus como co-pastor ali. E às vezes a gente escuta alguns irmãos tristes, irmãos, cabisbaixos mesmo, querendo parar, pelo fato de, não tem oportunidade nessa igreja. Aí eu me pergunto, pelo amor de Deus, irmão, aonde está firmada a tua fé? É nas coisas desta vida, em público, não, irmão. A tua fé tem que ser muito maior que isso. Tem estrutura pela palavra de Deus. O salmista diz que bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem seguindo o caminho dos pecadores, anda até o seu pensamento da lei do Senhor, e da sua lei medita de dia e de noite, fazendo assim, será como uma árvore plantada junto a ribeiros de água, cujas folhas não caem, mas tudo quanto ele fizer prosperará para a glória de Deus. Aleluia. Seja temperado, nem salgado demais, nem insosso. Seja um crente sadio para a glória de Deus, caminhando, olhando para a Canaã celestial, porque a vitória não está para quem caminha, não, porque o mesmo deserto que Josué e Caleb andou, foi o mesmo deserto que o povo andou, o mesmo sol que o povo sentiu, mas apenas Josué e Caleb, os homens de 20 anos a mais chegando na terra, e o restante morreu no deserto. Sabe por quê? Porque esperou, mas esperou com o coração nos lábios. Meu querido, que a tua fé esteja baseada em Cristo. Amém? E as palavras de Paulo digo para você: fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E vamos juntos sofrer como bons soldados de Cristo. Se eu chamar um pecador para sofrer, é capaz de ele virar para a direita e dizer: eu já tenho sofrimento demais. Mas quando eu chamo o crente para sofrer, irmão, ele logo entende que é sofrer para glória de Deus. Quanto mais sofremos, mais queremos sofrer, porque grande é o gozo da bendita salvação. Quando Davi pecou, ele não disse: Deus, não retire de mim o teu reino. Não, o reino ficou pequeno. Ele não disse: retire de mim a minha fama. Não, a fama ficou pequenininha. Ele disse: Deus, não retire de mim a alegria da tua salvação. Salmo 4, verso 9, se não me engano. Se não for 9, para o verso 4 de Salmos.
Ele disse que o Senhor colocou no coração dele uma alegria muito maior do que a alegria que ele tinha nos tempos do trigo e do vinho. Eles viviam disso, irmão. Viviam do trigo, viviam do vinho. Mas a alegria que o Senhor pôs no coração dele, do salmista, foi muito maior do que aquilo. É a alegria que está queimando no teu coração. O mundo despreza, mas o Senhor acolhe. O mundo abandona, mas o Senhor ampara. Que você possa sair daqui alegre dizendo: eu tenho a bendita alegria da salvação. Homem não pode pagar isso, irmão. Homem não pode substituir essa alegria. Quero ver o psicólogo, quero ver o mais entendido poder explicar que alegria é essa. Que o crente mesmo na prova, ele permanece alegre. É a alegria que vem de Deus. Abacuque disse: ainda que a figueira não floresça, ainda que o produto da oliveira minta, as vacas sejam arrebatadas nos currais, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Aleluia. Aleluia. Graças a Deus.